olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei com vocês, professores e estudantes, mediando as interações no nosso chat para essa aula de hoje, que vai ser sobre a história do Brasil, processos históricos da Primeira República, parte 2. E quem vai ministrar essa aula, claro, é o professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse. Boa tarde, garotada do 9º ano. Boa tarde também aos professores guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Já chegou aqui a professora Jaqueline, a professora Emanuela, a professora Beatriz, a professora Tereza, professor José Carlos, todos aqui desejando uma boa aula e uma boa tarde. Hoje nós vamos continuar compreendendo a emergência da República no Brasil. O que foi esse processo histórico que transformou o Brasil em um país presidencialista e republicano após a derrubada da monarquia brasileira. Já para nós irmos situando a aula de hoje, já vou colocar na tela a habilidade 01, descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. Os nossos objetivos serão compreender os processos históricos relacionados à emergência da República no Brasil, compreender e analisar os principais elementos e características da proclamação da República, analisar e avaliar os processos de transição e os símbolos que formaram a República do Brasil. Legal? Então, esses são os nossos objetivos. Já para a galerinha aí esquentando aí os motores, na tela a questão problema. Você conhece, estudou, leu ou ouviu falar de algum protagonista da proclamação da República? E nós temos uma contribuição aqui de uma professora, que é a professora Érica, que ela pontuou o Marechal Deodoro e também o Floriano Peixoto. Legal, legal. Esses são os dois grandes protagonistas, né, da proclamação da República. Estão aí com fotos grandes nos livros didáticos. É muito enfatizada a participação aí do Marechal Deodoro da Fonseca. Inclusive a estação de metrô aqui de São Paulo tem esse nome. Também aí o Floriano Peixoto, esses dois militares do Exército que foram aí os primeiros presidentes da nascedoura República Brasileira. Vamos então aí aprofundar os elementos aí da República na tela. A proclamação da República no Brasil se tornou inevitável. Exército, republicanos e uma parte do clero se tornaram oposição a Dom Pedro II. Olha, vamos parar por aqui, vamos lembrar? Exército, a marinha era muito mais forte, tanto em homens como em armas do que o exército. O exército, talvez muito devido aí também ao Duque de Caxias, se tornou aí proeminente, muito visto pela população e começou a pressionar aí o imperador por subsídios. Os republicanos forçavam aí para que as províncias tivessem mais autonomia e o clero não queria que o imperador se colocasse em oposição às suas resoluções. Então, nós temos aí uma esfera de insatisfações com o velho imperador Pedro II. Os bastidores da proclamação da República envolveram uma série de manobras realizadas pelos republicanos e que culminaram na revolta de batalhões do Exército. O Marechal Deodoro da Fonseca, combatente da Guerra do Paraguai, foi escolhido para liderar a derrubada da monarquia e a instalação da República. E aqui nós temos aqui essa imagem aí do acervo da
Pinacoteca, aqui em São Paulo, lá, né, o Palácio do Governo no Rio de Janeiro, cercado pelos militares, no momento em que o gabinete ministerial do Império foi destituído. E aqui, professora Luísa também é professora de artes, nós lembramos aqui que essa imagem aí, né, do Marechal Deodoro da Fonseca não representa bem o que estava acontecendo com o Marechal na época lá, não era, professora Luísa? Exatamente. Então, a questão do imaginário republicano, ela foi muito trabalhada antes mesmo da proclamação da República e principalmente depois, né? Quando alguns eventos ligados, né, a essa proclamação começaram a ser representados pelas obras de arte, né? Já se sabe que no dia 19 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República, os militares, né, fizeram todo o movimento ali, mas ele não foi tão glamuroso, tão heróico, né, como aparece em algumas imagens, né? Então dizem até, né, professor Carlos, que o Marechal Deodoro da Fonseca estava doente nesse dia e ele foi chamado às pressas para meio que dar algum pronunciamento que simbolizasse nessa proclamação da República, e ele o fez e voltou para casa, porque ele estava acamado, ele estava doente. Então não foi nada assim tão imponente, uma coisa parecendo uma conquista, uma glória, né? Foi um processo político que, como o professor Carlos pontuou, era inevitável, né? Então, de uma forma ou de outra, seja pela força das armas ou não, o Império cairia, né? E esta imagem que está na tela, que eu vou pedir para voltar, ela tenta trazer essa ideia de um grande herói, né? Um herói da República. Os militares aí sendo aqueles que derrubaram a monarquia, derrubaram o velho, né? Muitas pinturas, até a nossa própria bandeira nacional, ela traz um pouco dessa ideia de o velho sendo substituído pelo novo. Isso, aí nós temos aqui o professor Richard, que nos dá aqui uma referência, dá uma obra de José Murilo de Carvalho, né, Os Bestializados, que fala sobre o processo da proclamação da República do Brasil. Eu já li um livro do José Murilo de Carvalho, que vai tratar aí do imaginário brasileiro, das figuras da República. Vamos voltar na tela novamente? Na tela que nós estamos estudando aqui, né, a questão do Marechal. É aqui que a professora Luísa estava dizendo, né, a figura do Marechal Deodoro aqui, nessa pintura, é de um herói de guerra, né, um herói de batalha. Né, ele está montado aí em seu cavalo, tirando o seu chapéu, e aí, né, como se ele estivesse gritando "Viva a República", né? Mas, na verdade, o velho Marechal estava doente. Inclusive, né, a República, ela teve aí uma questão, uma fake news, né? Soltaram uma fake news, disseram que iam prender o Marechal Deodoro da Fonseca, os batalhões foram ali chamá-lo para poder destituir o gabinete ministerial, e aí, claro, nós vamos precisar de todo o imaginário repleto de glória e majestade para poder pintar aí esse evento brasileiro. As obras de arte, elas trazem esse ideal, né? Elas têm esse poder imagético de trazer esse ideal. E aí, é claro, professora Luísa, foi proclamada a República. E agora não pode ser mais os símbolos do Império. Temos que trocar os símbolos. E aí, estamos mostrando aqui na tela, né, a cor da bandeira imperial, o amarelo, que representa a Casa Real de Habsburgo-Lorena, homenagem a Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E o verde, a cor da Casa Real de Bragança, família também de Dom Pedro I. Então, até aí, as cores do Império estavam representando aí a Casa Real de famílias europeias. E aí nós temos uma substituição aí, né, claro, né, daquela figura, daquelas bandeiras para novas figuras. Quer falar sobre isso, professora Luísa? Então vamos lá, vocês estão vendo aí na imagem, vou pedir para voltar de novo.
Olha essa primeira bandeira, que é muito parecida com uma outra que vocês conhecem, né? A questão das listras, das estrelas. Então, ela é muito inspirada na bandeira americana. Lembrando mais uma vez, né, os professores estão pontuando a obra Os Bestializados. Tem uma outra obra também do José Murilo de Carvalho, que é A Formação das Almas, né? Isso tudo é trabalhado nessa obra, e na questão da formação das bandeiras, né, buscou-se referências de outras repúblicas que se formaram, né, derrubando a monarquia. E na América, a referência principal eram os Estados Unidos, né? Na Revolução Americana, lá em 1776, eles conseguiram se libertar do poderio da Inglaterra e implantar um regime republicano, né? Até o Brasil foi um pouco na contramão nesse processo dos séculos XVIII e XIX, saindo da condição de colônia para uma condição de império, ainda ligado, né, à questão da família real portuguesa. Mas na bandeira, a gente percebe que essa libertação, essa separação não foi tão simples, né? Buscou-se uma referência inicial com a bandeira americana, utilizando as cores, né, das famílias reais aí da corte portuguesa. Muito se fala, né, professor Carlos, o verde representa a bandeira, as matas, o amarelo, a riqueza, o ouro, mas não, vocês viram de onde vem o significado. E aí depois, ainda em 1889, mais para frente, né, no dia 19 de novembro, que é o nosso dia da bandeira até hoje, nós temos aí uma simplificação, né, do que já foi a bandeira do Império, né, com as cores da família real ainda representadas, e nós temos a frase ordem e progresso, né, que vem lá do filósofo Augusto Comte, né, que vai tratar um pouco dessa ideia de que o progresso, né, o ideal de liberdade vem pelo amor, pela ordem, pelo progresso. Mas aí omitiu-se o amor, né? Sim. A ordem representada pelos militares e o progresso representado aí pelos cafeicultores, que também, em grande parte, apoiaram todo esse processo republicano. Então, a nossa bandeira, ela tem símbolos que representam, na verdade, grupos hegemônicos da política e da economia, né? Até um professor pontuou aí o povo, né? Lá naquela primeira imagem com o Marechal Deodoro tem um povo comemorando, mas aquilo é uma alegoria, né, professor Carlos? Verdade, não foi a né? realidade dos fatos. Sim, né? Até mesmo porque não houve uma revolução, né? Como houve na América Espanhola, né? Houve aí, claro, as revoltas, né, em muitos lugares do Brasil, mas nada se assemelha às guerras de independência da América Espanhola. Então foi muito ali por cima, pelas elites, né? Tanto a independência do Brasil como a proclamação da República. Legal? Então vejam só, eu li o livro também, A Formação das Almas, e vejam só, galera, olha só quanto conhecimento, simplesmente a análise da bandeira de um país traz para nós. Então, olha como é importante estudar história, ok? Agora, professora Luiz, antes de nós entrarmos aqui na Constituição de 1891, nós vamos ter uma bandeira, né? Por proclamação da República, teremos uma bandeira. E o hino da República? Cantaram algum hino lá quando houve a proclamação da República? Cantaram um hino francês. Olha só, mais uma referência, né, de luta contra a monarquia, né? Contra o poder monárquico. Então, o brasileiro saiu buscando referências naquele momento. Então, vejam se tem algum sentido, né? A gente até tem outros hinos, mas que foram compostos posteriormente à proclamação da República, né? No momento, eles não sabiam qual hino cantar. Não tinha nenhum pronto, né? Então, cantaram o hino da França, que é aquele hino mesmo que chama o cidadão à luta e à liberdade. Agora, trocou o regime, não foi? Monarquia, agora é república. Tem que ter uma Constituição. E essa Constituição nós vamos ver na tela aqui agora. Na tela. Constituição de 1891. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos. Artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, ou seja, elege-se os representantes, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união
perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. Artigo 2º. Cada uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte. Nós já temos aqui uma exigência republicana sendo contemplada aí no artigo 2º, que é a autonomia, então, das províncias, estas que agora, de forma autônoma, se tornam estados. Artigo 6º, o governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos estados, salvo para repelir invasão estrangeira ou de um estado em outro, para manter a forma republicana federativa, para estabelecer a ordem e a tranquilidade nos estados, a requisição dos respectivos governos e assegurar a execução das leis e sentenças federais. Nós vemos aí que a República, ela foi construída a partir da autonomia dos estados, mas dentro de um pacto federativo. Então, nós vemos aqui no artigo 6 que havia autonomia dos estados, mas o governo federal poderia intervir caso desses pontos aí ocorresse no estado. Então, justamente, há um pacto federativo e todos os estados estão aí ligados no território brasileiro à União. Legal? Vamos lá, os principais pontos da Constituição de 1891. Primeiro, República, que vocês responderam na aula passada. Forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelo povo ou por seus representantes no parlamento. No caso, você tem a República parlamentarista e a República presidencialista. Este, por sua vez, governa não para os próprios interesses, mas governa para o público, ou seja, para os cidadãos. O presidencialismo, nossa forma aí de governo, o presidente é eleito por voto direto, por sufrágio universal, ou seja, todos podem votar, para exercer a chefia de governo e de Estado, acumulando as duas funções no seu cargo. Lá na frente nós vamos entender um pouco mais a diferença do presidencialismo e do parlamentarismo. Presidencialismo, nesse caso, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Federalismo, união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, conservando a autonomia dos entes federados. Então, união indissolúvel dos estados, não dá para ter outra revolução farroupilha, não dá para um estado declarar-se independência do território brasileiro, né? É a união indissolúvel dos estados com a União. Legal? Vamos lá então para a tela. Sistema eleitoral, lá em 1891, final do século XIX, a Constituição trouxe o sufrágio universal, nesse momento histórico masculino, com exceções aqueles que fossem menores de 21 anos, analfabetos e mulheres. Então, nós temos aí uma república, mas ainda não temos direitos universais estabelecidos nesse momento. Mas, do ponto de vista constitucional, nós temos aí uma república. Legal? Próxima tela. Temos uma atividade para nós resolvermos aqui na aula, já no final da aula, quais mudanças ocorreram no Brasil para a instalação da República em 1889. Qual é a resposta correta? A, B ou C? Olha, professor Carlos, a maioria esmagadora das respostas acompanharam aqui a resposta da aluna Ingrid da escola Ergília Miceli, que é a letra C. Será que essa é a correta? A galerinha aqui, eu estou acompanhando aqui no chat também, professora, 90% foram na letra C. Vamos ver por quê? Ô, galerinha esperta, letra C.
O presidencialismo e o federalismo foram redigidos na nova Constituição de 1891, permitindo a eleição de um novo presidente, né, a eleição do presidente e a autonomia das províncias que se tornaram os estados, os entes federados. Então agora não existe mais uma monarquia, você tem uma federação de estados aí juntos aí com o governo federal formando a União. Parabéns pela resposta, galerinha, pensa rápido. Letra C é a resposta certa. Para o final da aula, nós temos as atividades complementares. É uma atividade para casa, sempre tem a lição de casa. Você vai assistir o vídeo acima e vai escrever sobre a importância da República e a participação dos jovens estudantes, né, na cidadania, nas questões sociais da cidade. É republicano participar das questões da cidade. E aí você pode gravar um vídeo de até 2 minutos explicando aí a prática da cidadania como um ato republicano. Mande para nós, para que nós possamos publicar aí o seu trabalho, para que você possa brilhar nas telas do CMSP. Nós produzimos essa aula para você. Final da aula, professora Luísa, e vamos nos despedir? Vamos sim, agradeço aos professores e estudantes que interagiram brilhantemente aqui no nosso chat. Não esqueçam de avaliar a nossa aula por meio do QR Code e do link que vão aparecer. Até a próxima. Até a próxima aula, galera. Tchau.